Vamos nos deter um pouco mais no principal transmissor. Qual a espécie envolvida e qual a sua biologia? Como se dá a transmissão? É o morcego hematófago dos Desmodos rotundos, é o único hematófago que nós temos aqui na nossa região. No norte do estado, mais em áreas de Mata Atlântica, existem outras 2 espécies de morcego hematófago, mas que não são importantes para nós porque elas não têm essa ocorrência aqui na nossa região. E essas outras 2 espécies, elas se alimentam de sangue de aves, principalmente, galinhas, aves silvestres, etc. No nosso caso é o morcego Desmodos rotundos. O morcego, ele vive em colônias, como já comentamos. As colônias normalmente são de 20 a 50 indivíduos. Ela é composta de machos e fêmeas. E normalmente, a maioria das colônias maiores que a gente tem, ela é composta por várias fêmeas e poucos machos dominantes. Tá? Eles vivem, então, em vários tipos de refúgio, que são cavernas, sulapas, ocos de árvore, e essas árvores normalmente são as figueiras ou os umbus, que são árvores que normalmente criam uma forma oca no seu interior. Bueiros, que é a principal tipo de refúgio que nós temos aqui no município de Herval, por conta da linha férrea, né? Tanto a linha férrea antiga quanto a linha férrea que está em atividade. E também podem ocorrer em taperas, casas abandonadas. Por isso que eu falei lá no início, o nosso morcego hematófago, ele não convive com o ser humano. Ele vai estar numa tapera de fundo de campo, que pode estar com uma parte com o telhado caído, que ninguém vai lá e que seja bem fechada. Ele não gosta de claridade. Mas as principais coisas aqui no município são cavernas, e essa caverna normalmente é numa nascente, dentro de uma sanga, porque o morcego hematófago, como ele se alimenta estritamente de sangue, ele precisa tomar muita água. Da mesma forma que ele se alimenta diariamente de sangue, ele precisa de uma fonte muito próxima de água. Então vai ser uma caverna, provavelmente dentro de uma sanga, numa nascente, numa sulapa, em alguma coisa desse tipo. Como é que se dá a transmissão da doença? A raiva é uma doença que a gente chama de que ela é uma doença de transmissão vertical. Ela precisa de um agente para ser transmitida. Ela é diferente de outras doenças, ela não é uma doença de transmissão horizontal. Ou seja, uma vaca não vai transmitir para outra vaca. Isso não vai acontecer. O cavalo não vai transmitir para um outro cavalo, nem para uma outra vaca. Vai precisar sempre do morcego, que é uma transmissão vertical. Morcego transmitindo para o indivíduo bovino. Então, o morcego contaminado, ao se alimentar de sangue do bovino, do equino, do que for, ele vai, no momento que ele está abrindo a ferida, porque diferentemente do que a gente vê, principalmente em filmes, etc., o morcego vampiro, ele não chupa o sangue. Ele lambe o sangue. Na saliva dele existe uma substância anticoagulante, na qual ele faz uma ferida com aqueles dentes pequenininhos que ele tem no meio da boca. Ele usa aqueles dentes maiores, o dente de vampiro, para se fixar no animal. E ele vai lamber aquele sangue que vai ficar escorrendo ali por conta dessa substância anticoagulante que ele tem na saliva. Por isso é que uma das coisas que a gente vê nos bovinos ou nos cavalos, depois que ocorre a mordedura do morcego, de manhã eu vou revisar meu gado, daqui a pouco tem lá um cavalo tordilho, normalmente é os que mais aparecem, ali na região das cruzes ou atrás das orelhas, um escorrido de sangue assim. Por quê? Porque o morcego se alimentou, o sangue ficou vertendo ali até que consiga o organismo do animal fazer com que estanque aquele sangue. Então o morcego lambe o sangue e na mesma forma que ele está lambendo o sangue, como ele está, se ele estiver contaminado, ele está inoculando o vírus da raiva no animal por conta de que o vírus da raiva se aloja na saliva do morcego doente. Então essa é a forma de contágio e uma pincelada na forma da transmissão da doença da raiva herbívora que nós estamos enfrentando aqui no município de Herval. Muito bem, para reforçarmos aqui, pode acontecer de já perguntas serem sanadas, né? Mas a gente volta aqui para reforçar. Existem outras formas de transmissão, além das referidas,
E com base na biologia do vetor principal, podemos dizer que há uma sazonalidade envolvida nos casos de raiva? Já falamos, mas como tu mesmo disse, vamos reforçar. Não existe a transmissão entre animais, a transmissão horizontal. Não existe transmissão de vaca para vaca, cavalo para cavalo, cavalo para vaca. Não existe essa transmissão. A transmissão sempre se dá do morcego para o bovino. Também falamos da questão da sazonalidade, que nessa época de março, abril, maio, nós temos um aumento do número de focos aqui na nossa região por conta dessas questões do clima, frio. Pode acontecer outras sazonalidades. Por exemplo, nós temos uma propriedade com florestamento, temos várias aqui no município e região. Temos um refúgio de morcego lá. Quando o pessoal da cacicultura ou do plantio de eucaliptos vai fazer a colheita daquele material, da cássia ou do eucalipto, eles esvaziam a propriedade, tiram todos os bovinos daquele local. Acaba que não tem fonte de alimentação para o morcego. Pode ser que ele tenha que se deslocar mais para se alimentar. E aqui um parênteses, o morcego pode voar até 15 quilômetros numa noite. E isso, então, aumenta nosso raio de ação sempre que nós temos um foco. Então, pode acontecer por uma escassez alimentar, o animal precisar se movimentar mais, ele se estressa, gasta mais energia, e aí podem acontecer essa sazonalidade que tu questionavas. Como curiosidade, para se termos uma ideia, nos anos de 2011 a 2016 ocorreu um foco aqui no estado do Rio Grande do Sul que se originou a partir daquela grande enchente que teve no município de São Lourenço do Sul. Então, imaginem, uma colônia de morcegos próximo a uma nascente, a uma sanga, a um arroio, enchente, os morcegos tiveram que se deslocar, entraram em situação de estresse, apareceu a doença naqueles portadores assintomáticos, como eu comentei lá no início, foi transmitindo de colônia para colônia. Porque por conta dessa questão que eu falei, que eles voam até 15 quilômetros em uma noite, eles se visitam entre colônias, eles se visitam para questões sexuais, eles se visitam para brigar, para conquistar novos territórios, para fêmeas visitando machos, machos visitando fêmeas, e essa forma vai uma colônia contaminando outra. Então esse foco que se originou lá em São Lourenço, naquela primeira enchente que teve lá em 2011, a gente diz que ele lavou o estado de raiva, porque ele subiu o Rio Camaquã, atravessou o Rio Camaquã, foi até Lavras, foi até Livramento. Ele subiu a Lagoa dos Patos, subiu o Jacuí e foi afetando até a região noroeste do estado. Subiu para Caxias do Sul. Estima-se que de 2011 a 2016 morreram mais de 40 mil animais no estado do Rio Grande do Sul por conta daquele foco de raiva que foi iniciado lá em São Lourenço do Sul por conta de uma enchente. Então nós temos uma sazonalidade que pode vir a acontecer como aconteceu ano passado, com aquela enchente grande, e que esse ano nós temos um El Niño já muito informado que ele vai chegar, pode ser que nós tenhamos mais focos de raiva, e aí nós temos que estar preparados para isso. Quais providências foram tomadas até agora? Propriedades do entorno foram ou estão sendo vistoriadas? Qual o raio de ação dessas inspeções? Bom, as propriedades vizinhas, né, num raio de 5 quilômetros, elas já, quase que num total, já foram visitadas, tá? Foi feito, o alerta que a inspetoria faz, não é, isso é até importante relatar, não é para causar pânico na população, a ideia não é essa, né? A ideia é prevenção, né? O alerta se faz que é para que o pessoal faça o principal, que é, além de saber onde estão os refúgios, é a vacinação para a proteção dos animais. Então, o alerta ele está baseado nisso. Então, foi feito uma vistoria nas propriedades lindeiras, no raio de 5 quilômetros. Teve notificação de animais ali no Basílio também, propriedade do Basílio, mas não foi feita coleta, os animais já haviam morrido, na verdade a gente não sabe, mas o alerta se estendeu lá também por questão, né, de prevenção. Tá? O pessoal do núcleo veio, fez a vistoria não só ali, como em outros refúgios próximos, o Dr. Francisco pode comentar também. E essas visitas de orientação a gente fez e já repetiu. A saúde também
né? Vou até destacar novamente, a saúde também fez essa vistoria nessas propriedades e vacinação também de cães e gatos, isso aí. Então, isso foi o que foi feito até agora. As vistorias nos locais, educação sanitária, falar com o pessoal, falar dos sintomas, falar que eles precisam procurar refúgios. Até vou pegar um gancho do que o colega falou. É importante que os produtores eles conheçam onde estão os refúgios, onde tem, porque o núcleo, ele sempre vem quando é chamado e sempre vem, acho que 2 vezes, né, cada 2 anos a gente normalmente revisa todos os refúgios da nossa regional, cada 2 anos. Com frequência eles vêm fazer essas visitas. Não havendo foco, né? Não havendo foco. Só que a gente precisa saber onde tem. Isso aí é uma participação assim, ó, importantíssima do produtor. Então o produtor tem que nos auxiliar nisso, onde saber, porque eles vêm e fazem as visitas naqueles refúgios que a gente já tem conhecimento, né? E quando nos notificam. Então é importante que o produtor ele saiba onde está, onde tem os refúgios, onde tem as taperas, como o Francisco comentou conosco, então, e nos avisar para a gente poder dar andamento nesse trabalho, tá? Mas por hora a gente está orientando a vacinação, né, na região. Inclusive, ontem a gente estava aqui na inspetoria de Erval, eram produtores assim de outras regiões também preocupados e também providenciando a vacinação. Isso é importante, né? Acho que no momento, sem causar pânico, acho que é isso aí que os produtores precisam fazer. É a vacinação dos animais e na presença de algum refúgio que não seja de conhecimento nosso, nos notificar. Notificar sempre se tem animais mordidos, se tem animais com sintoma. E então por hora é isso que a gente está fazendo. A vacinação da raiva ela não é obrigatória para os produtores, tá? O produtor faz por iniciativa própria. Mas é importante dizer isso aos produtores. A vacina da raiva ela é quase irrisório o valor dela. Ela sai em torno de R$2 por animal vacinado. Então, se a gente pensar o quanto vale uma vaca, um terneiro hoje em dia, se tu perder um animal, tu vacina 10 anos todo o teu rebanho. Outra coisa que é importante falar da vacina, a vacina ela é de veículo aquoso, ela é 2 ml sob o couro do animal. Isso não causa nenhum problema ao animal, nenhum efeito colateral. Eu sempre digo, pode aplicar a vacina na vaca do leite de manhã e de tarde tirar o leite da vaca para dar para a criança mais, ou para o idoso mais enfermo ou para a criança mais tenra. Então não há problema nenhum. Pode vacinar animal que vai ir para abate amanhã? Pode, não tem problema nenhum, não causa nenhum efeito colateral. E a vacinação, ela deve ser feita, então, aqueles animais que nunca foram vacinados, eles têm que tomar 2 doses de vacina no intervalo de 21 a 25 dias. 2 doses de vacina. Os animais que já foram vacinados, eles têm que ser revacinados anualmente para imputar essa defesa do sistema imune nos animais. Então, o que o produtor tem que fazer, corroborando o que a doutora Laura falava, tem mordedura nos meus animais, apareceu mordedura, eu informo a inspetoria. Porque se tem mordedura, tem morcego. E se tem um refúgio próximo, a gente vai lá, o núcleo é acionado, a gente vai lá e faz o combate daquela colônia de morcegos. Se não tem um refúgio cadastrado próximo, e aqui só a título de curiosidade, aqui no município de Erval nós temos 34 refúgios cadastrados, sendo 17 deles em bueiros da linha férrea. Se não tem nenhum refúgio cadastrado naquela região, aí sim, aí nós vamos entrar com uma educação sanitária aos produtores, que eles têm que procurar esses novos refúgios. E esses novos refúgios, eu sempre digo, é mais fácil um produtor saber onde pode ter dentro da propriedade dele do que eu, que não conheço a propriedade dele, ir até lá e tentar procurar e tentar entender aonde possa ser. Mas em via de regra sangas, nascentes de rios, cerros, onde tem mato, onde tem árvores das formas que eu falei, figueiras e umbus. Nós temos um refúgio muito famoso que é a Toca dos Sapateiros, né? Sim, Toca do Sapateiro. É uma das que é cadastrada aqui no nosso sistema. Assim como ali em Arroio Grande, depois de muito tempo perdido, nós conseguimos um vaquiano, que a gente chama, né? Para encontrar a furna da bocanha, que é dentro de um plantio enorme de eucaliptos e que estava perdida. A questão de 1 ano atrás, nós conseguimos reencontrá-la e verificar se havia a presença de morcegos hematófagos.
E só para as pessoas terem um entendimento de como é que foi lá naquela região do Desvio Herval e os principais, né? Cerro Chato, Desvio Herval e Basílico, são onde passa a linha do trem, e mais aqui em cima, na localidade do Carvalho de Freitas, que é onde passava a linha antiga, que é a que ia até Jaguarão. E aí depois essa linha antiga atravessa aqui o município de Arroio Grande pelo Mauá e vai indo até chegar em Jaguarão. Então, todos esses refúgios que eram conhecidos do Desvio Herval foram feito o trabalho de visitação e captura no mês de setembro de 2025. Então, nós estamos falando em 7 meses de diferença de prazo. Levando em consideração que o período de gestação de uma morcega fêmea é de 9 meses, então não existe uma proliferação tão rápida das populações. Por isso que a gente fala que normalmente 2 anos a gente vem verificar quando não tem a presença do foco. E agora, no mesma data do dia setembro de 25, no Carvalho de Freitas, ali na propriedade do Turco, que como ele é conhecido, foram capturados 29 morcegos naquela localidade. Então, se naquela época não tivesse sido feito esse trabalho, talvez hoje nós tivéssemos um problema maior, porque teríamos uma população maior de morcegos ali naquela região. E como eu falei antes, do Turco até o Desvio Herval, em linha reta, deve dar talvez 10 quilômetros. Se o morcego viaja até 15 quilômetros, invariavelmente a raiva iria chegar nessa população maior que tem lá no Turco, causando um maior problema para mais produtores. Que esse é o trabalho que a gente faz. A gente trabalha anualmente 2 semanas por mês. E por que 2 semanas por mês? Porque a gente só consegue capturar o morcego hematófago nas noites de lua escura. Ou seja, no final da minguante, em toda a lua nova e no início da crescente. Porque senão o morcego enxerga a rede de noite e ele não cai na rede que a gente captura ele. Então a gente trabalha essas 2 semanas por mês, todos os meses do ano, diminuindo populações de morcego, para que quando a raiva chegar naquele refúgio, e ela vai chegar em algum momento, o prejuízo ao nosso produtor seja menor. Então lá no Desvio Herval, esse refúgio índice que foi descoberto agora, no final de abril, início de maio, ele tinha uma população, como eu falei, de 26 morcegos foram capturados. Se os outros refúgios daquela região não tivessem sido trabalhados talvez em setembro do ano passado, nós teríamos um problema muito maior naquela região. Diogo, só para completar ali, como a gente já falou de vacina, nessas visitas que a gente fez nas propriedades ali, no raio de 5 quilômetros, até a colega a doutora Paula, veterinária do município de Jaguarão, estava comigo, e ela tinha um cuidado até de pedir para olhar a vacina que o produtor, porque ali na volta praticamente todos eram primo vacinados, né? Vacinados pela primeira vez. Então eles estavam com vacina em estoque para fazer a segunda dose. E aí a gente teve esse cuidado de perguntar para eles onde é que estava guardada a vacina e conferir, porque o produtor que comprou e está com vacina estocada em casa, ele tem que manter ela refrigerada. Isso é importante, né, para manter a vacina. Então, para os produtores que estão nos ouvindo e tem vacina, ela tem que ser mantida na geladeira de 2 a 8 graus, né? Isso diz ali na bula, nas orientações da vacina. Então, para os produtores só terem esse cuidado, né, da onde eles vão armazenar essa vacinação até a segunda dose, né? Manter sempre, cuidar para não congelar, porque às vezes com esse frio, uma geladeira muito forte, tu deixa na porta ali, quando vê já está congelado, aí ela vai perder, né? Então tem que sempre manter de 2 a 8 graus na geladeira, para os produtores que já compraram.